Não sou nada, nunca serei nada. Não posso querer ser nada. À parte disso, tenho em mim todos os sonhos do mundo. Oi, está começando mais um episódio do 451 MHz, o podcast para quem lê até com os ouvidos. Eu sou o Paulo Werneck, editor da revista 451. Toda semana a gente conversa aqui com autores, críticos e leitores sobre os livros mais legais que acabaram de ser publicados no Brasil. Mas hoje a gente tem um programa diferente. Nesse episódio especial em formato narrativo, a gente vai falar de um poeta que foi muitos, Fernando Pessoa. Mas antes de mais nada, eu preciso te dizer que esse episódio tem apoio do Camões, Instituto da Cooperação e da Língua, e também da Lei Rouanet, incentivo a projetos culturais. A gente está publicando esse programa nos 90 anos de morte do Fernando Pessoa. É isso mesmo, num sábado, 30 de novembro de 1935, morreu em Lisboa, aos 47 anos, o redator e tradutor de cartas comerciais Fernando Antônio Nogueira Pessoa. As homenagens nos jornais tentaram um tom mais poético para fazer as honras ao falecido. O Diário de Lisboa anunciou assim: morreu anteontem em silêncio, como sempre viveu, fugindo à publicidade e afogando-se na morte discretamente, tal como passara na vida. Já no Diário de Notícias, foi assim: tudo nele era inesperado, desde a sua vida até os seus poemas, até a sua morte. Hoje, essa mesma pessoa é incontestavelmente um dos maiores poetas do século XX, ou do século XXI, talvez. Já não é mais o mesmo Pessoa. E essa criança, para quem, de alguma forma, os heterónimos são amigos imaginários, não é? Ele tinha muito pouco cuidado com a saúde e morreu cedo. Uma educação em língua inglesa, né, de cultura e valores ingleses. Ele pensava também em inglês. Eu julguei que havia, de facto, um poeta que se chamava Ricardo Reis. Durante alguns meses acreditei firmemente que era uma pessoa, de facto. Mais tarde, que eu soube que era apenas um heterónimo do Fernando Pessoa. É uma espécie de amigo, né? Nunca esperou ter uma vida de grandes viagens, de aventuras, de estar em cargos importantes, em ter uma vida diplomática. Por que o Fernando Pessoa é quase um autor brasileiro também? È classificato come un caso di schizofrenia letteraria. Muitos escritores mortos são homenageados nas efemérides de data redonda que nem essa. Vão ficando parecidos com aquelas estátuas de bronze que a gente vê nas praças e nos parques e, na verdade, mal repara. Só que com o Fernando Pessoa não é bem assim, até porque, diante dele, a indiferença é impossível. Daria para dizer que o Pessoa ainda está vivo, muito vivo, em vários sentidos. O que nós vemos das coisas são as coisas. Porque veríamos nós uma coisa se houvesse outra? Porque é que ver e ouvir seria iludirmo-nos, se ver e ouvir são ver e ouvir? O essencial é saber ver sem estar a pensar, saber ver quando se vê, e nem pensar quando se vê, nem ver quando se pensa. A gente convidou a Maria de Medeiros para ler alguns poemas e trechos da prosa do Fernando Pessoa nesse episódio especial. Sou Maria de Medeiros, sou portuguesa, sou atriz e diretora de cinema, de teatro, faço música às vezes também. A Maria de Medeiros está em cartaz, no papel de Fernando Pessoa, numa peça chamada Pessoa Since I've Been Me, que tem direção de ninguém menos que o Bob Wilson, o grande diretor de teatro, que morreu em julho desse ano. Essa peça já passou por Florença, Lisboa, Paris e em 2026 vai até para Luxemburgo, mas ainda não tem previsão de estrear no Brasil. Então vamos lá, pessoal, dar um jeito de resolver esse problema, né? Essa relação artística não vem de hoje. Em 1991, a Maria de Medeiros adaptou textos do Pessoa para o cinema.
E o que é bonito é que agora esse filme que eu até tinha medo que estivesse meio perdido, a Cinemateca Portuguesa está restaurando e acabam de restaurar de forma maravilhosa A Morte do Príncipe. Então eles, claro, contactam os diretores, para os diretores seguirem os trabalhos e darem suas indicações e tal. Então eu tive a alegria, o privilégio de retomar contacto com essa minha obra longínqua, que está lindo, porque fica, com estes restauros, fica uma coisa realmente maravilhosa e às vezes até permite fazer mais coisas do que a gente fazia na época. Desde que o filme dela saiu, lá nos anos 90, o Fernando Pessoa já se transformou muito, já é praticamente um outro Pessoa. Foram sendo publicados novos pedaços totalmente desconhecidos da obra dele. Na verdade, a maior parte dos trabalhos do Pessoa só foi publicada depois da morte dele. Poemas e textos em prosa que ninguém conhecia. Um desses textos, que foi publicado pela primeira vez há 43 anos, viralizou na boca de um outro poeta durante a Flip 2010. A arte existe porque a vida não basta. É por isso que a arte existe, que a vida é pouca, não nos satisfaz. Esse é o poeta maranhense Ferreira Goulart, citando uma das suas frases mais famosas. A arte existe porque a vida não basta. A frase ficou famosa na Flip 2010 e desde então já virou tudo: camiseta, caneca, tatuagem, documentário. Só que tem uma coisa: essa frase originalmente é do Fernando Pessoa e não do Ferreira Goulart. E depois que essa frase viralizou, o Goulart nunca esclareceu essa informação. Ele nunca deu os créditos. Só que essa frase está lá, num texto intitulado Impermanence, que foi incluído no livro do Desassossego. A literatura, como toda arte, é uma confissão de que a vida não basta. O meu objetivo aqui não é apontar o dedo para o Ferreira Goulart. A intenção é mostrar como o Fernando Pessoa entrou na nossa cabeça a tal ponto que às vezes parece que a gente nem percebe que ele está sempre aqui entre nós. A verdade é que a criação literária do Fernando Pessoa circula com muito mais liberdade hoje, traduzida em mais de 30 idiomas, do que na época em que ele era vivo. E a imagem que surge por trás de toda essa papelada é surpreendente. É menos um intelectual sisudo e circunspecto que a gente vê nas fotos e mais um cara brincalhão que gostava de fazer molecagem. Vamos ouvir a Maria de Medeiros. Mas o que é muito interessante nesta montagem do Bob é que ele intuiu uma coisa que eu acho que é muito certa em relação ao Pessoa. Ele viu a criança, o lado absolutamente lúdico da obra do Pessoa. E curiosamente eu agora, claro, voltei a ler praticamente tudo e verifiquei que em todos os heterónimos, de uma forma ou de outra, surge essa criança de que ele fala, que ele deixou no caminho. O Bob foi pegar essa criança nele, não é? E essa criança, para quem, de alguma forma, os heterónimos são amigos imaginários, não é? Os poemas que o Pessoa publicou em vida não chegam a uma centena. Mas centenas de outros foram escritos. E se para o poeta a vida não bastou, dá para perceber que a morte também não basta. Ele tinha total consciência sobre o valor do que estava escrevendo. Ele sabia que um dia ia ser reconhecido. O Pessoa, que era do tipo esotérico, chegou até a fazer mapas astrológicos para cravar o ano em que ele seria mais famoso. Segundo as contas dele, em 2198 ele vai alcançar o auge da fama, 310 anos depois de ter nascido. Só daqui a 173 anos. Enquanto a gente espera, o 451 MHz contribui aqui em 2025 com um tijolinho a mais para essa grande efeméride. Este é o episódio especial Fernando Pessoa, Todos os Sonhos do Mundo, 90 anos de morte. A gente ouviu grandes leitores da crítica, da poesia, das artes, da pesquisa, para montar esse quebra-cabeça que parece infinito. O poeta ainda está surgindo, está se deixando conhecer folha por folha ao longo dos séculos. Junto ao
a tendinha das petorrasca e banal. O nosso poeta morreu na mesma cidade onde nasceu, Lisboa. Era sábado, 30 de novembro de 1935. Não se sabe a causa exata da morte. Oficialmente, ele teve uma obstrução intestinal. Alguns falam em pancreatite, e por um tempo se falou em cirrose, mas hoje isso é bem contestado. Mas não porque a pessoa fosse abstêmio. Naquele último ano, ele sempre parava na leiteria da esquina depois do trabalho para comprar o básico. Um pão com presunto e queijo, um maço de cigarro e 300 ml de bagaceira, que é uma aguardente de bagaço de uva muito popular em Portugal. Em seguida, ele subia um lance de escada até o apartamento onde ele morava, no número 16 da rua Coelho da Rocha, em Campo de Ourique, que é um bairro de Lisboa. Depois de jantar, ele escrevia fumando e bebendo até a última gota. Então, ele ia dormir. Esses detalhes vêm de uma biografia minuciosa chamada Pessoa, que foi escrita pelo Richard Zenit e publicada pela Companhia das Letras em 2022, com tradução do Pedro Maia Soares. O Zenit descreve um Pessoa muito debilitado naqueles últimos meses, com muitas dores abdominais e episódios de desmaio, mas que não aceitava se tratar direito. Ele só topou ir para o Hospital São Luís dos Franceses um dia antes de morrer. E só foi com uma condição. Antes, precisava receber uma visita do barbeiro. Por isso, ele foi internado de barba feita, perfeitamente escanhoado. Deu tempo até de escrever um último verso em inglês. I know not what tomorrow will bring. Não sei o que o amanhã vai trazer. Às 8h30 da noite seguinte, ele morreu. O funeral no Cemitério dos Prazeres, que fica a poucos quarteirões da casa dele, foi modesto. Umas 60 pessoas estavam presentes. Parentes, escritores, editores, o pessoal dos escritórios onde ele trabalhava, escrevendo cartas comerciais em inglês e francês para empresas portuguesas de importação e exportação. Foi um dos chefes dele, inclusive, que pagou a conta do hospital. O Fernando Pessoa era bastante conhecido no mundinho literário, escrevia críticas, fundou 2 revistas, mas tinha publicado pouco, alguns poemas na imprensa, e o primeiro livro dele em língua portuguesa saiu no ano anterior, Mensagem, em 1934. É nesse livro, no poema Mar Português, que está aquele outro verso dele que também viralizou. Tudo vale a pena se a alma não é pequena. Definitivamente, aquele corpo de 1,73 m que jazia no caixão de chumbo tinha carregado uma alma que não era nada pequena. Não longe do cemitério, a uns 10 minutos de caminhada, naquele apartamento da rua Coelho da Rocha, estavam outros 30 mil papéis escritos em 3 idiomas, espalhados pelo quarto e dentro das famosas arcas de madeira. Eram mais de 100 autores esperando pela vida após a morte. A gente conversou sobre isso com o filósofo Eduardo Gianetti, que é autor de um ensaio sobre o nosso anseio pela imortalidade. Parece que o Pessoa chegou lá. Mas o que mais me chama a atenção na experiência, tanto da vida como na produção literária de Pessoa, é o modo como ele sonhou, a intensidade com que ele se dedicou à construção de uma perenidade por meio da sua obra escrita. Ser mais vivo depois de morto do que quando ele estava vivo. Sobreviver na história e na memória dos que vêm depois. Mais adiante, a gente vai ouvir de novo o Gianetti, mas agora a gente volta lá pro quartinho do Pessoa em Lisboa. A papelada dele ficava num minúsculo quarto que não tinha janela e que só contava com uma cama de solteiro, uma arca de madeira, uma mala pequena e um armário. Nesse prédio funciona hoje a Casa Fernando Pessoa, que é um espaço expositivo bem legal sobre a vida e a obra do poeta. O defunto deixou 600 escudos de dívida na leitaria da esquina, mas não deixou testamento nem orientação sobre o que fazer com a papelada dele. Ficou a cargo da irmã Henriqueta, a Teca, pagar a dívida e guardar o espólio literário.
Na tentativa de descobrir essas coisas, as pessoas embaralhavam os papéis na arca, puxando um ou outro, bagunçando todo o resto. Lentamente, aquela loucura começou a fazer sentido e muitas mãos começaram uma tarefa que o Pessoa tinha deixado para depois: organizar e publicar os seus livros. Esse trabalho dos organizadores ia ajudar a mudar a história da literatura ocidental. Eu não conseguia perceber como é que eu passava tantas folhas, tantos documentos e continuava a encontrar apenas material inédito. Eu ainda estava a rever os planos de publicação da poesia inglesa e as tentativas de autoarquivação e de autorregistro e de organização da poesia inglesa que Fernando Pessoa escreveu no início da sua vida, porque escreveu em inglês até 1908 e com 20 anos ainda era um poeta de língua inglesa. E claro que queria publicar os livros que tinha escrito em inglês e mais de 200 poemas em inglês. Essa voz é do Jerônimo Pizarro. Ele é o maior especialista na papelada do Fernando Pessoa. O Jerônimo nasceu na Colômbia e, na juventude, durante um intercâmbio acadêmico, se apaixonou pela obra e pela vida do nosso poeta. Antes de explicar essa história de poemas em inglês, eu vou deixar ele se apresentar para vocês. Bom, o Jerônimo Pizarro, professor de literatura, muitas vezes portuguesa, tradutor, editor, isso é mais ou menos o que eu faço. Arqueólogo de Fernando Pessoa. Então, arqueólogo é mesmo uma boa definição para quem se mete a estudar esse material que foi sendo encontrado em caixas, folhinhas soltas ao longo do tempo. Até meio recentemente, em 2015, foi encontrado mais um baú do Pessoa, esse na África do Sul, com mais de 2.000 documentos, poemas, cartas e até um livro que estão sendo estudados na Universidade Brown, nos Estados Unidos. Mas vamos voltar para os papeizinhos que tinham sido encontrados lá em Lisboa. Quando o Jerônimo chegou neles, eles estavam já microfilmados e guardados em pastas. E o Jerônimo teve que fazer um trabalho de detetive naquele espólio, comparando os mínimos detalhes, o que queriam dizer aquelas garatujas e desenhos que ele colocava. Às vezes, a cor da tinta ou o tipo do papel que foi usado trazem as pistas para determinar a data em que uma coisa foi escrita, ou a qual livro ela pertence. E foi assim, juntando essas peças, que os organizadores, como o Jerônimo, foram montando o quebra-cabeças da obra do Fernando Pessoa. E este tem uma marca de água como um escudo. Este tem uma que diz Graham's Bond, é um papel com marca inglesa de las tales ficciones do interlúdio, que são estas... Então é por aí, a partir da marca do papel que o poeta usou, o organizador consegue dizer se um poema pertence, por exemplo, às ficções do interlúdio, que é uma parte importantíssima da obra do Pessoa. Esse trechinho em espanhol é do próprio Jerônimo, num vídeo de 2018, mostrando uns papéis do Pessoa no acervo da Biblioteca Nacional de Portugal. É lá que a maior parte do espólio dele foi parar, em 1979. Mas demorou um pouco até que o Jerônimo pudesse pegar com as mãos os mesmos papéis que o Pessoa manipulou. Na primeira fase, perto de 2000, 2001, 2002, o meu trabalho foi a partir de microfilmes. E no início passava dias a ver os microfilmes, a imprimir muitas folhas a preto e branco, a juntar dossiês imensos de folhas, a espalhar folhas pelas mesas ou pelo chão, a tentar organizar o que eu estava a reunir. Esse material era microfilmado, ou seja, ele era transformado numa imagem minúscula que reduzia cada folha de papel a um tamanho milimétrico. O microfilme permite o manuseio rápido de uma vasta quantidade de material por meio de uma máquina que amplia as imagens dos documentos numa tela. Isso era usado, por exemplo, para arquivar grandes coleções de jornais. Dá para ler tudo, mas um outro tipo de informação que é essencial para pesquisadores que nem o Jerônimo acaba se perdendo. A materialidade, ou seja, o tamanho, o tipo de papel, a tinta, as manchas, a cor da tinta, os sinais microscópicos. Tudo isso fica invisível no microfilme.
É como estar num quarto escuro que está a lápis, microfilmado, a leitura é muito complexa e poder ter o documento original e ter isso, digamos, diariamente, isso é que facilitou muitíssimo relacionar certos documentos com outros. Precisava da materialidade, dos tamanhos, da localização, de poder juntar mais papéis, não apenas no ecrã, digamos, em scrolling up and down, mas poder ter as coisas na mesma mesa. Já faz 25 anos que o Jerônimo Pizarro vem desbravando a papelada do Pessoa, que já virou pelo menos uns 30 livros. E além de espalhar e depois juntar essa montoeira, organizar a obra do Pessoa também significa transcrever cada papelzinho, o que nem sempre é fácil. Alguns deles já estavam até batidos à máquina e corrigidos. Outros não passavam de uns rabiscos no verso de um recorte de jornal, num envelope usado, num papel de uma empresa que existia naquela época e até de empresas que só existiam na cabeça do próprio Fernando Pessoa. Pois é, o cara gostava de tirar onda criando empresas fictícias. Ele mandava até fazer cartão de visita, papel timbrado e o escambau. E esse é só um aperitivo das brincadeiras que o Fernando Pessoa gostava de inventar. Bom, mas vamos voltar para o trabalho do organizador. O Jerônimo transcreve a ortografia do Pessoa tal qual ele escreveu, cheia de PHs, letra dobrada, Y. Por exemplo, no conto O Banqueiro Anarquista, que acabou de sair numa edição organizada pelo Jerônimo lá na Tinta da China, em Portugal, tem no título um CH, O Banqueiro Anarchista, CH no lugar do QU. No Brasil e em Portugal, o português já passou por uma meia dúzia de reformas e acordos ortográficos diferentes desde que o Pessoa começou a escrever. E em vida ele chegou a se manifestar contra uma dessas reformas de 1911. A primeira edição de Mensagem ignora essa nova ortografia oficial. Ao mexer com os originais de verdade e não mais com os microfilmes, o Jerônimo conseguiu, por exemplo, determinar a ordem cronológica da escrita do Livro do Desassossego. Ao publicar os livros com a ortografia usada pelo poeta e na ordem em que os textos foram escritos, o Jerônimo quer nos dar acesso direto ao cérebro do Pessoa, com o mínimo de interferências, quase sem filtro, para que todo mundo possa seguir os passos do poeta. Até porque o Pessoa publicou pouco, mas tinha planos para publicar tudo. Fez listas gigantescas com os poemas todos que já tinha, o lugar em que tinha escrito cada poema, a data de muitos dos poemas, os que tinham sido escritos em Durban, os que tinham sido escritos em Lisboa, nesta morada, nesta outra morada. Fez listas que pareciam já ser o índice de 3, 4, 5 livros diferentes e depois acabou por não publicar nenhum. E, portanto, nós temos os projetos de livros, nós conhecemos Pessoa enquanto antologista de si próprio, percebemos que imaginou muitíssimos livros, que teve muitíssimos projetos, até Pessoa brinca e diz que teve todos os projetos que podia ter tido. Estavam lá, trancados na arca, todos os projetos de livro. E mais do que livros, estavam lá todas as vidas que ele imaginou, todos os sonhos do mundo, os tais heterônimos, aqueles mais de 100 autores trancados na arca, que podem ser até 136, segundo o Jerônimo Pizarro. A gente já vai falar mais sobre isso, mas antes vai fazer um desvio pelo Cabo da Boa Esperança. Uma das frases do Pessoa que a gente mais ouve por aí é aquela que diz: "Minha pátria é a língua portuguesa". Então se prepara, porque essa próxima informação pode cair feito uma bomba para você. Ele foi educado primeiro em inglês. E o primeiro livro que ele publicou, para uma editora criada por ele mesmo, a Olisipo, que é uma corruptela do nome romano de Lisboa, é justamente English Poems, poemas ingleses. O Fernando Pessoa era geminiano, nascido em Lisboa em 13 de junho de 1888. 5 anos depois, o pai dele morreu e a mãe dele, chamada Maria Madalena, casou de novo. O segundo marido dela, João Miguel Rosa, era um capitão que foi escolhido para ser cônsul de Portugal em Durban, na atual África do Sul. E a família foi toda para lá. Então quer dizer que o Pessoa vinha de uma capital de um império que já estava em declínio, o Império Português, e foi viver na periferia de um outro império
que já começava uma lenta decadência. Durban, na época, era a capital de uma colônia britânica chamada Natal, África do Sul, que hoje é a província sul-africana de KwaZulu-Natal. E com a exceção de um ano que ele passou em Portugal, no meio do caminho, o Pessoa morou em Durban entre 1896 e 1905. Ou seja, ele saiu uma criança e voltou um rapaz de 17 anos, totalmente transformado pela cultura e pelos valores britânicos. E só pensava naquilo. Isso é, só pensava em poesia. Mais dos 70% dos livros de Fernando Pessoa, da sua formação artística e intelectual, estão em inglês. Uma parte está em francês e uma parte muito, muito pequena está em português. E, portanto, a biografia, digamos, de Fernando Pessoa é quase parece a biografia intelectual de um Eliot, de um Pound. Com 20 anos, ainda sonhava e imaginava ser um poeta de língua inglesa e escrevia em inglês. Em 1908 é que começa a transição para o português. E ainda imaginou em 2 ou 3 momentos da vida, eu acho que isso nunca teria acontecido, mas tinha parte da sua família na Inglaterra e imaginou que devia ir para a Inglaterra. Ainda que fosse parte de um mundo colonialista, o horizonte que o Pessoa conheceu em Durban parecia infinito, universal. E de lá, ao voltar para Lisboa, ele encontrou uma coisa muito diferente, uma aldeia. Somadas, essas duas experiências marcariam a poesia dele para sempre. E começa a conhecer um mundo muito, muito provinciano, não apenas politicamente, a sentir que não encontra propriamente o seu lugar, digamos, nesse mundo pequeno, fechado, de uma certa Lisboa muito tipo aldeia. Primeiro vamos pensar Portugal. Essa é a Ida Alves, que é professora do Instituto de Letras da Universidade Federal Fluminense. Portugal é um país diminuto, no canto da Europa, pobre, muito pobre, com uma população que ali no final do século XIX, início do XX, tinha uma taxa de analfabetismo superior a 70%. A capital de Portugal, mesmo assim sendo capital, uma provinciana em relação a Paris, a Berlim, a outras cidades. Lisboa era uma aldeia e o Tejo era o rio que passava por essa aldeia. Só que o Pessoa, ao chegar lá, já conhecia o tamanho do mundo. Portugal, naquela época, estava passando por uma baita confusão política. No final da monarquia, que já estava muito decadente, um rei foi assassinado. A monarquia foi derrubada, depois voltou, depois caiu de novo. Os britânicos estavam cobiçando as colônias portuguesas na África. A juventude do Fernando Pessoa aconteceu durante um período muito conturbado no país e também no mundo. A Primeira República. Teve um presidente assassinado, 2 revoluções, uma ditadura militar e uma guerra mundial. O Pessoa é um escritor moderno, não é? Está ali vivendo. Ele nasce em 1888 e falece em 1935. Portanto, está no início do século XX. A gente está de novo ouvindo a professora Ida. E é o início de uma mudança brutal nas relações capitalistas, nas relações sociais, não é? E é um momento muito dramático em Portugal. Houve a mudança da monarquia para a república, uma situação política de muita crise. Em 26 vai entrar em estado de ditadura. Adiante vem o Salazar, mas é um momento de muita complicação econômica, social e política no Portugal dele e no mundo. Aquela era a Europa da guerra, do fascismo, do descontrole na economia. Mas também era a Europa das grandes capitais, das avenidas, do modernismo. A cultura e a arte pulsavam nos cafés, nos jornais, nas revistas de vanguarda, nos manifestos futuristas. E em Lisboa não era diferente. Nos cafés do Chiado, o Pessoa encontrava os amigos para conspirar, lançar movimentos, manifestos, inventar tendências, criar polêmicas, etc. e tal. E os principais cupinchas dele eram os poetas Mário de Sá Carneiro, que inclusive morava oficialmente em Paris, e Almada Negreiros.
E esses jovens tinham formações diferentes. Nós precisamos prestar atenção nisso, né? Porque Pessoa, por exemplo, português, nasceu em Lisboa, mas ele, com cerca de 5 anos, 7 anos, ele foi para a África do Sul. Portanto, a educação de Pessoa é uma educação em língua inglesa, né? De cultura e valores ingleses. Ele pensava também em inglês. Mário de Sá Carneiro, que era outro jovem, mais novo, jovem de uma classe média alta e que tinha a possibilidade, por exemplo, estudava em Coimbra, levou chumbo, né, no direito e convenceu o pai que indo para a França, para Paris, ele retiraria lá o curso dele e, portanto, vai para Paris, gasta o dinheiro do pai e tudo, não estuda nada naturalmente, mas convive com os artistas da época. O grupo da Orfeu incluía o brasileiro Ronald de Carvalho, que foi um dos poucos escritores que participaram do modernismo no Brasil e em Portugal, e hoje em dia é nome de rua em Copacabana. A Orfeu teve só 2 números, lançados em 1915, e para uma revista literária isso já foi suficiente para causar um belo estrago. A Orfeu só publicava poesia, e um dos colaboradores era um tal de Álvaro de Campos. É uma revista só de poesia. Se você folheia Orfeu, você só vê páginas com textos poéticos, ou seja, não tem crítica, não tem propaganda, não tem nada disso. Mas tem um texto de abertura e eles dizem que eles são uma elite cultural, claro, não é? Ou seja, que eles estão ali juntos num projeto autônomo, né? Diferente, para poucos. Naquele momento, Orfeu materializou esse movimento de vanguarda, esse movimento de transformação, isso que nós chamaremos, né, em termos de história da arte, de modernismo, né? Então, realmente, em Portugal, é um marco fundamental. É engraçado pensar que aquele que possivelmente é o poeta modernista mais influente do século XX surgiu numa das capitais europeias mais distantes de Paris. Os caras da Orfeu destoavam muito da mediocridade a que o pessoal estava acostumado. O público da época estava acostumado com o quê? Com uma poesia tradicional, né? Os versos, a rima, os temas, uma versão ainda tradicional, conservadora, né? Do entendimento do que era poético. E eles trazem uma poesia, por exemplo, o Manicure do Mário de Sá Carneiro traz onomatopeias, versos que são placas de loja, né, que ele transcreve, ou seja, traz uma linguagem completamente diferente. Então, aqueles que leram começaram a dizer o quê? Mas o que é isso? Isso não é poesia, isso é uma loucura. Aí por isso que começam críticas contra, né, dizendo, olha, esses jovens têm que ir para o asilo de doidos da época, né, o Ilha Foz, tem que ir para o asilo. Imagina só, uma revista de poesia causando escândalo na imprensa nacional, ainda mais por causa da forma de um poema. Mas aqueles eram outros tempos, e os jovens doidos, como o pessoal do Orfeu ficou conhecido, estavam amando aquilo tudo. Os jovens de Orfeu adoraram, porque a revista esgotou, né? Venderam os exemplares todos. A revista era feita com o dinheiro do pai do Mário de Sá Carneiro, sem ele saber, né? O pai não sabia e ele bancava a gráfica, né, da revista. Quando o pai do Sá Carneiro descobriu, foi lá e cortou o dinheiro da 3ª edição, que já estava até fechada. O Sá Carneiro se mandou para Paris mais uma vez e foi se afundando em crises pessoais e financeiras. Em fevereiro de 1916, ele escreveu para o Pessoa: "Vivo as semanas no inferno sem nome." Em abril, aquele que era o melhor amigo do Pessoa e um dos grandes poetas portugueses do século XX, se suicidou. Ele tinha 25 anos de idade. Em vida, o Fernando Pessoa só publicou um livro em português, Mensagem, assinado pelo seu ortônimo, ou seja, pelo próprio Fernando Pessoa. Os livros póstumos são assinados pelos famosos heterônimos dele, uma família que ele chamava de Uma Pequena Humanidade Só Minha e Uma Explosão para Dentro.
Os primeiros heterônimos surgiram bem cedo, ainda nos tempos de África do Sul. O mais famoso dessa época, Alexander Search, é uma espécie de alter ego do Pessoa. Vários textos são assinados pelo Alexander Search. E ele ganhou até cartão de visita já em Lisboa, na primeira década do século XX, recebendo cartas em 2 endereços compartilhados com Pessoa, a Rua da Bela Vista à Lapa 17, na casa da tia Maria, e a Rua da Glória 4. Num dia triunfal de 1914, conforme o relato do próprio poeta, apareceram os 3 principais heterônimos do Fernando Pessoa, aqueles que são mais famosos que a gente aprende na escola. Tem o Alberto Caeiro, que exalta a vida no campo. Ele é o mestre de todos os outros, um naturalista puro, que faz versos livres e uma poesia simples, sem drama. Vamos ouvir a Maria de Medeiros declamando Alberto Caeiro. Só a natureza é divina e ela não é divina. Se às vezes falo dela como de um ente, é que para falar dela preciso usar da linguagem dos homens que dá personalidade às coisas e impõe nome às coisas. Mas as coisas não têm nome nem personalidade, existem. E o céu é grande e a terra larga e o nosso coração do tamanho de um punho fechado. Bendito seja eu por tudo quanto não sei. Gozo tudo isso como quem sabe que há o sol. Aí tem o Álvaro de Campos, engenheiro que representa o homem moderno, urbano, exuberante, de versos livres e rítmicos como esses, bem conhecidos de tabacaria. Não sou nada, nunca serei nada. Não posso querer ser nada. À parte disso, tenho em mim todos os sonhos do mundo. E ainda tem o Ricardo Reis, médico de profissão, poeta neoclássico, disciplinado, que só verseja em métrica rigorosa e acaba exilado no Brasil. Segue o teu destino, rega as tuas plantas, ama as tuas rosas. O resto é a sombra de árvores alheias. A realidade sempre é mais ou menos do que nós queremos. Só nós somos sempre iguais a nós próprios. O Ricardo Reis também escrevia em prosa, e o Jerônimo Pizarro, em parceria com Jorge Uribe, organizou um volume que reúne a obra completa de Ricardo Reis em verso e prosa, que acabou de sair pela Tinta da China Brasil, que é o nosso selo editorial aqui da 451. Essas biografias fictícias dos heterônimos, que tinham até mapa astral, são uma parte fundamental da automitologia criada pelo Pessoa. E com essa automitologia, criada meio que do nada, ele fez uma obra muito impressionante. Como diz um poema do próprio Pessoa, o mito é o nada que é tudo. O núcleo central, ou seja, a obra de Caeiro, Ricardo Reis e Álvaro de Campos, ficou conhecida como Ficções do Interlúdio. Interlúdio, no dicionário, significa intermédio, diversão musical, aquela apresentação do intervalo que é feita só para divertir. É engraçado pensar que uma coisa que o Pessoa levava tão a sério fosse chamada assim de interlúdio, de brincadeira, diversão, quase uma distração. Interlúdio, ficção, poesia, mitologia, jogo, brincadeira, fingimento. A obra do Pessoa era uma mistura de tudo isso. E ele se divertia muito, disso a gente não tem a menor dúvida. O Jerônimo Pizarro e um outro pesquisador, o Carlos Pitella, reuniram algumas dessas peraltices do poeta num livrinho sensacional, Como Fernando Pessoa Pode Mudar a Sua Vida, que foi publicado pela Tinta da China em Lisboa e também aqui no Brasil, e que conta e até mostra com documentos uma série de excentricidades que o poeta não só inventava, mas também punha em prática. O Pessoa gostava tanto de jogar que chegou a criar um jogo de tabuleiro inspirado na Primeira Guerra Mundial, em 1914. Ele chegou até a escrever para uma fábrica de jogos inglesa para oferecer a ideia. Além disso, ele gostava de criar personagens, histórias, plantava pegadinha no jornal. Era um doido. Os heterônimos já identificados na papelada do Pessoa são muito mais do que 4. O Jerônimo chegou a identificar 136 pessoas, entre heterônimos e semi-heterônimos, ou seja, aqueles que não chegaram a escrever uma obra inteira, nem tiveram a vida narrada pelo poeta, mas assinaram um poema aqui e outro ali. Ele reuniu todo esse pessoal na coletânea 136 Pessoas de Pessoa, que foi publicado pela Tinta da China, em Portugal e também no Brasil.
claro que estão Alberto Caeiro, Ricardo Reis, Álvaro de Campos, os três heterônimos. Depois, digamos, está o âmbito dos semi-heterônimos, em princípio apenas Bernardo Soares como autor de uma parte do livro, do Desassossego, mas então ainda poderia estar Vicente Guedes, o primeiro autor do livro, ou ainda poderia estar Antônio Moura, o filósofo do paganismo e o filósofo do grupo e que aparece nas notas para a recordação do meu mestre Caeiro e que é quase um semi-heterônimo, e então talvez poderia estar o autor da Educação do Estoico, que já há editores que consideraram que a Educação do Estoico era uma parte do livro do Desassossego, e então teríamos talvez que contemplar o Barão de Teibe, e depois temos ainda mais 130 autores fictícios, talvez já não heterônimos ou semi-heterônimos, mas com uma obra mais ou menos grande ou pequena ou com algum tipo de referência. Para vocês terem uma ideia do ponto a que chegava a maluquice do Pessoa, ele chegou até a fingir que era um psiquiatra, o Dr. Faustino Antunes. Ele mandou fazer um papel timbrado com o nome do médico e, em nome dele, enviou cartas para os ex-professores e ex-colegas de escola lá em Durban, na África do Sul, dizendo que precisava do máximo de informações sobre a personalidade do seu paciente Fernando Pessoa, que passava por um tratamento. O pessoal respondeu, deu vários detalhes e fofocas sobre aquele carinha esquisito da escola. Isso pode parecer pura galhofa, zoeira, trollagem, como a gente diz hoje em dia. Mas ele, ao mesmo tempo, levava tudo isso muito a sério. Afinal, o poeta é um fingidor. Finge tão completamente que chega a fingir que é dor, a dor que deveras sente. Olha lá, outra citação famosa. E já teve gente real que foi engolida por essa mania. É o caso do Coelho Pacheco. O Pessoa engole os autores, ele é tão forte que... Quem está falando aí é outro poeta. Meu nome é Leonardo Gandolfi, eu sou professor de literatura portuguesa na Universidade Federal de São Paulo e também sou poeta, né? Autor de livros de poemas, o último publicado pela 34, chamado Pote de Mel e Outros Poemas. O Gandolfi acabou de ganhar o Prêmio Literário Biblioteca Nacional 2025 com esse livro Pote de Mel. Agora vamos voltar à história do Coelho Pacheco. Durante algum tempo, tinha um poema do Pessoa chamado Para Além de um Outro Oceano, assinado por Coelho Pacheco. Esse poema estaria no terceiro número de Orfeu, né, que o Pessoa organizou, mas que não saiu. E lá no final tinha Para Além do Outro Oceano, de Coelho Pacheco para Alberto Caeiro. Olha, Alberto Caeiro nunca tinha nem publicado nenhum poema, é o heterônimo do Pessoa, né? Então, assim, quem é que pode saber quem é Alberto Caeiro? É só o Pessoa. Então, o poema é um poema longo, meio Álvaro de Campos, misturado com Ricardo Reis. Então, é o Pessoa. E assim foi publicado nas edições áticas, na parte lá dos semi-heterônimos, das personagens, de Coelho Pacheco. Nos anos 90, foram descobrir que o Coelho Pacheco existia, que era uma pessoa, que era um adolescente na época, que depois abandonou a literatura, foi ser representante da Chevrolet em Portugal, uma coisa assim, tinha uma loja de carro. Ele morreu em 1940 e tanto. Enfim, ele morreu sem saber que ele tinha virado heterônimo. Não é fantástico isso? A constelação dos heterônimos de verdade é complexa. Tem vezes que eles conversam entre si ou com pessoa, se alfinetando ou se elogiando. E tem vezes que eles pulam da página. É o caso esquisitíssimo do Álvaro de Campos, que envia uma carta de verdade para Ofélia, a namorada de carne e osso do Pessoa, chamando o escritor de meliante. Exatamente. Essa história que eu falei antes da ficção ou da biografia mostra isso aí, não é? Porque assim, como pode... O Álvaro de Campos manda uma carta para a namorada dele, não é? Imagina essa namorada, né? Como é que ela tinha que lidar isso? Ela tinha 2 namorados? Não, era um só, mas o outro era uma versão do namorado dela e que servia para falar mal dele, não é? É muito rica essa relação dos heterônimos, porque eles são complementares, né? Eles formam um todo. Acho que o que ele ajuda a gente a entender é que na poesia o eu não é nem ficção nem biografia. É uma outra coisa, uma terceira coisa que é a poesia, né? E que é tanto biografia como ficção ao mesmo tempo. Na verdade, acho que com Pessoa, né?
a gente aprende, ou pelo menos eu aprendi um pouco isso, é que essas categorias, elas se explodem, implodem, assim, não é? Elas não cabem na caixinha, assim, não é? O Leonardo contou que o Fernando Pessoa pode ter chegado no Brasil meio que de contrabando. A primeira vez que ele apareceu nessas bandas foi pelas mãos da Cecília Meirelles, que em 1944 organizou a antologia Poetas Novos de Portugal. Ela inclusive levou um bolo do Fernando Pessoa em Lisboa em 1934. Eles tinham um encontro marcado num café, mas ele não foi. Deixou um exemplar de mensagem e um bilhete. Tem também uma história que envolve o Adolfo Casais Monteiro, da revista Presença, que falava de arte, crítica e poesia. E foi lá que ele publicou Autopsicografia, né? E o Adolfo Casais Monteiro era um dos editores da revista Presença e foi para quem ele mandou aquela carta dos heterônimos, da gênese dos heterônimos, que é aquela carta em que ele vai falando de cada um dos heterônimos, dando a biografia deles, e foi falando como que eles foram aparecendo e como que os poemas do Alberto Caeiro ele escreveu em pé, como se ele estivesse recebendo aqueles poemas, criando a própria mitologia de si. Depois da morte do Pessoa, alguns amigos, entre eles o Casais Monteiro, pediram autorização da família para organizar e publicar os escritos que estavam guardados nas arcas do poeta. E aí o Leonardo trouxe uma história que não é confirmada nem desconfirmada sobre a chegada deles por aqui. Então o próprio Adolfo Casais Monteiro organiza um livro chamado Poemas de Fernando Pessoa, em 1942, pelo editorial Confluência. E ao mesmo tempo, outras pessoas que tinham relação com Pessoa, que é o José Gaspar Simões e o Luiz de Montalvô, estavam organizando nas edições Ática a obra do Pessoa, reeditar a mensagem, aí você fazer livro por livro, o poema do Pessoa, poema do Caeiro, do Álvaro de Campos e do Ricardo Reis. E começaram então as duas publicando mais ou menos ao mesmo tempo. Com o tempo, essas edições da Ática, que não é a mesma editora brasileira que tem esse nome, teriam se tornado as mais populares. E esse da Confluência foi recolhida. E eles não destruíram esses livros. Eles mandaram esses livros para o Brasil, esses livros proibidos. Esses livros vêm parar aqui e vêm parar na mão do Murilo Mendes, do Mário de Andrade e talvez do Drummond. Por que eu estou falando isso? Porque em 1951, quando o Drummond publica o Claro Enigma, é um dos primeiros autores de língua portuguesa a mencionar o Pessoa em poema. Imagina, um mineiro de Itabira morando no Rio. Em 1951 publica o Sonetilho do falso Fernando Pessoa, não é? Quando não tinha quase nada, não existia nada no Brasil publicado do Pessoa, assim, né? Pouca gente conhecia, a não ser esses escritores e esses livros que circularam aqui. Ou então vale a pena ouvir o Sonetilho do falso Fernando Pessoa, de Carlos Drummond de Andrade, na voz da Maria de Medeiros. Onde nasci, morri. Onde morri, existo. E das peles que visto, muitas há que não vi. Sem mim, como sem ti, posso durar. Desisto de tudo quanto é misto e que odiei ou senti. Nem Fausto, nem Mefisto, a deusa que se ri deste nosso aristo, eis-me a dizer, assisto. Além, nenhum, aqui. Mas não sou eu. Nem isto. Os modernismos do Brasil e de Portugal aconteceram praticamente em paralelo, sem muita interação. Os brasileiros queriam dar um grito de independência literária e por isso viravam as costas para Portugal. Já os portugueses viam o Brasil como um país gigantesco e distante, mas os livros de Pessoa acabaram cruzando o oceano. Essa é a história de que por que o Fernando Pessoa é quase um autor brasileiro também, porque ele entra de forma formativa na primeira hora, assim, não é? Para esses poetas brasileiros dos anos 40, não é? Então, chega nos anos 50, ele é um autor mais ou menos lido, assim, não é? Quer dizer que, ao mesmo tempo que era publicada pela primeira vez, a obra do Pessoa já ia ressoando nas novas gerações de artistas e críticos literários. Eu gostaria aqui de lembrar também que, no caso do Brasil, a primeira pessoa que fez uma tese sobre o Fernando Pessoa foi a professora Cleonice Berardinelli, que faleceu com mais de 100 anos, membro da Academia Brasileira de Letras. Nossa professora emérita, né? Mais do que emérita, na área de literatura portuguesa. A dona Cleonice foi a segunda tese no mundo. A primeira é do Jacinto
Jacinto do Prado Coelho, em Portugal, e a segunda foi feita por Dona Cleonice Berardinelli. Em 1968, um poema de mensagem foi costurado pelo Caetano Veloso e pelos Mutantes no arranjo da canção É Proibido Proibir, naquele show histórico que o Caetano deu no Tuca, o Teatro da Universidade Católica, em São Paulo. Cair no areal e na hora adversa, que Deus concede aos seus, para o intervalo em que esteja a alma imersa em sonhos, que são Deus. Que importa o areal, a morte e a desventura, se com Deus me guardei. É o que me sonhei que eterno dura, é esse que regressarei. O público não entendeu aquela performance e vaiou, não deixou a apresentação continuar. Então o Caetano diz aquele discurso famoso que começa com: mas é isso que é a juventude que diz que quer tomar o poder. É uma porrada esse discurso do Caetano. E mais adiante ele diz: vocês não estão entendendo nada, absolutamente nada. Hoje não tem Fernando Pessoa. Bom, realmente aquela plateia não merecia ouvir Fernando Pessoa nem Caetano naquele dia. A irmã do Caetano também ajudou a popularizar o Pessoa no Brasil. Olá, guardador de rebanhos. Aí à beira da estrada, que te diz o vento que passa? Que é vento e que passa. E que já passou antes e que passará depois. E a ti, o que te diz? Esse é o Guardador de Rebanhos, poema 10, do Alberto Caeiro, lido pela Betânia e pela professora Cleonice Berardinelli, ela mesma aquela pioneira que fez a primeira tese no Brasil sobre o Fernando Pessoa. Elas estão no documentário O Vento Lá Fora, que foi dirigido pelo Márcio Debelian em 2014. Ao longo de 1 hora, as duas conversam e declamam Pessoa. Deixa eu só lhe pedir uma coisa. Vamos, meu amor. Repreenda a sua aluna. O mar universal e a saudade. Eu não alonguei tanto. Saudade. 4 sílabas tá você bom, tem que fazer. Vou voltar. Para não quebrar o verso. Sim, senhora. Porque não se usa mais o tema. Eu sei. Mas nós insistimos em pôr. Por conta da métrica que a senhora quer, da né? métrica. Vou fazer a primeira estrofe de novo, tá bem? Senhor, a noite veio e a alma é vil. Tanta foi a tormenta e a vontade. Resta-nos hoje, no silêncio hostil, o mar universal e a saudade. Quase, mais uma. Me lembro perfeitamente de um disco chamado Pássaro da Manhã, que eu compro o disco e quando ponho na vitrola, a Betânia lê inteiro o Eros e Psique. Conta a lenda que dormia uma princesa encantada, a quem só despertaria. A quem só despertaria um infante que viria de além do muro da estrada. Ele tinha que tentado vencer o mal e o bem, antes que já libertado deixasse o caminho errado por o que a princesa vem. Enfim, eu sei de cor, mas acho que eu sei de cor porque eu sei de cor porque eu sei de cor por causa da Betânia, e não por causa do Pessoa, ele mesmo, entendeu? Então, assim, de algum modo, para mim, a Betânia é um heterônimo tornando Pessoa, sabe? Essa voz é do Eucanaã Ferraz, poeta carioca que também dá aula de literatura brasileira. A música ajudou muito a espalhar as palavras do Pessoa aqui no Brasil, mas ele já estava fazendo a cabeça dos poetas brasileiros desde muito cedo. Olha, eu acho que, de algum modo, Fernando Pessoa influenciou, enfim, uma parte, acho que expressiva dos poetas brasileiros, pelo menos desde 1960, que os leitores brasileiros têm acesso ao essencial do Fernando Pessoa, né? O primeiro a fisgar o Eucanaã na adolescência foi o Mestre. Isso é uma coisa engraçada. Quando eu comecei a escrever poesia, eu me lembro perfeitamente. Os primeiros poemas que eu escrevi eram pastiches do Alberto Caeiro, entendeu? Era pastiche mesmo. Se você lesse, você dizia, e aqui alguém imitando o Alberto Caeiro. Era uma coisa, era óbvio, era totalmente óbvio. O Fernando Pessoa, esse nome que engloba uma espécie de biblioteca, né? Ele é uma biblioteca para todo mundo. E eu acho que conforme você vai
envelhecendo, o tempo vai passando, ele vai te acompanhando. É uma espécie de amigo, né? Em 1934, o Fernando Pessoa terminou aquele que seria o seu único livro publicado em português e o inscreveu num concurso literário do Secretariado de Propaganda Nacional, que era o órgão oficial de propaganda. O Salazar tinha acabado de chegar ao poder. O Pessoa fez a inscrição meio a contragosto, porque ele desprezava o Salazar, principalmente pelas políticas de governo contra a liberdade de expressão. Ele chegou até a escrever uns poeminhas contra o Salazar. E há poemas irônicos contra Salazar, por exemplo, há determinadas anotações contra certas situações políticas. Um deles, com o título bem direto de Antônio de Oliveira Salazar, só foi publicado em 1979, depois da Revolução dos Cravos. Aqui vai um trechinho, de novo, na voz da Maria de Medeiros. Coitadinho do tiraninho, não bebe vinho, nem sequer sozinho. Bebe a verdade e a liberdade, e com tal agrado que já começam a escassear no mercado. Ele também chamou Salazar, em outro poeminha, de Sal e Azar. Bom, agora voltando à história da publicação de mensagem. Esse livro foi para a gráfica em outubro de 1934. Portanto, ele morreu em 1935, não é? Em novembro, praticamente um ano antes. E é o único livro realmente que ele viu, né? Que ele fez as provas, que ele cuidou, que foi realmente publicado. Porque todo o resto da obra dele saiu em fragmentos enquanto ele foi vivo, né? Poema aqui, poema na revista ali, e só depois da morte, a partir dos anos 40, a partir de 1942, é que a obra começou então a ser realmente reunida e começou a ser publicada em volumes, não é? Então é isso, o Pessoa detestava o Salazar, mas amava Portugal, e o livro é uma grande homenagem à história de Portugal. E como ele não tinha dinheiro, foi convencido a fazer a inscrição. Quem nos conta essa história é a professora Ida Alves, que publicou um texto na edição de mensagem organizada pelo Jerônimo Pizarro, que saiu no Brasil pela editora Todavia. A ditadura também tinha essa construção de criar uma imagem cultural, né, como eles queriam. Então havia concursos literários e o Antônio Ferro era o diretor desse secretariado da Propaganda Nacional, o SPN, e era amigo, era um escritor também, era uma figura cultural, um homem inteligente, enfim. E convenceram então Pessoa que ele deveria concorrer. Mas para concorrer ele precisava apresentar um livro. Então ele finalmente reuniu poemas. Havia poemas que já tinham sido publicados em 1915, 1903. Então ele reuniu isso, montou a estrutura dessa obra, que a princípio teria o título de Portugal, mas que ele riscou e transformou em mensagem. O Pessoa ficou em segundo lugar naquele concurso. Em primeiro ficou um livro bem medíocre de um frade missionário franciscano chamado Vasco Reis, A Romaria. Então o Antônio Ferro, que era amigo do Fernando Pessoa, tinha sido editor da Orfeu e trabalhava lá no secretariado da Propaganda Nacional, mexeu os pauzinhos dele para fazer publicar a Mensagem, que é um livro cheio de simbologias e de citações à heráldica, à história de Portugal, um livro mais difícil de ler do que os livros dos heterônimos, por exemplo. Eu digo que Mensagem é quase como uma resposta aos Lusíadas de Camões. Só que se os Lusíadas faz todo um andamento histórico, contando rei por rei, todos os reis estão lá, todas as dinastias, algum fato histórico é contado, e claro, com todas as implicações líricas, políticas que estão ali no maravilhoso texto dos Lusíadas, Mensagem é diferente, porque ele não conta a historinha de rei por rei, mas ele faz o que eu digo, nas minhas palavras, uma epopeia da alma. E essa epopeia da alma é uma epopeia cultural. E dessas dinastias ele escolhe determinadas figuras históricas, que ele escolhe considerando que elas são ou marginais
A época, quer dizer, agem de uma maneira diferente da época, ou são figuras que tinham uma utopia. Ele fala ali de um escritor, ele fala do Padre Antônio Vieira, o imperador da língua. Então, mensagem é, como esse título que ele escolheu, uma mensagem. Uma mensagem de um projeto espiritual, um projeto de grandeza de um país que já não tinha nada de grandeza, né? Um país completamente pobre, decadente, de emigrantes, né? Mas um projeto que seria a cultura, o mundo, né, da língua portuguesa. E ele termina, né, dizendo assim, é a hora. É a hora de quê? Da luta, da transformação de Portugal, da utopia, de realizar a utopia? Não sabemos. É a hora, né? Fazendo as contas, o Pessoa escreveu sem parar, num ritmo de 5 a 6 páginas por dia durante uns 30 anos. E guardou muito. Guardou listas, ideias, projetos e um livro impossível que desassossega muita gente até agora. O livro dele que vai, né, fazer a cabeça mesmo de todo mundo é um livro que só é publicado em 1982, que é o livro do Desassossego. O livro do Desassossego ele não existe até 1982. Então veja, o Fernando Pessoa romancista, se assim a gente pode dizer, ele é contemporâneo do Antônio Lobo Antunes do José Saramago. A gente está ouvindo de novo o Leonardo Gandolfi. Porque é isso, o livro do Desassossego não é um livro possível nos anos 40, nem nos anos 30, porque aquilo ali só pode ser encarado como romance depois do avanço do romance nos anos 50, 60, ou seja, do romance vai se desdobrando. E o livro do Desassossego é uma aventura da linguagem, né? Se tem um enredo, o enredo é como a linguagem se descortina, né? Como que... É isso, como é que você vai fazer um romance sem fato, né? O livro do Desassossego é difícil de explicar. São centenas de fragmentos que oscilam entre o diário íntimo, a prosa poética e a narrativa. É de lá que vem trechos como esse. Dar a cada emoção uma personalidade, a cada estado de alma, uma alma. Existe uma série de versões dele que mudam conforme as escolhas do editor ou da editora. O livro do Desassossego é sempre um livro em coautoria, porque cada um pode montar o livro do Desassossego como quiser. É uma espécie de baralho, né, de quebra-cabeça, né, que não tem lugar certo. Essa que é a questão. Cada forma que você monta, surge uma paisagem diferente. E se é verdade que o Fernando Pessoa pode ser considerado uma espécie de contemporâneo do Saramago, no sentido que o Gandolfi falou, o próprio Saramago ficou tão perturbado ao ler o Ricardo Reis pela primeira vez que decidiu se apropriar dele num romance de 1984. Quando eu tinha os meus 18 anos, à volta disso, encontrei por acaso, li por acaso, no primeiro número da revista Atena, que não era minha, era alguém que a tinha e que me emprestou, vi uma série de odes do Ricardo Reis. E como eu era muito ignorante, mais ignorante nessa altura do que sou hoje, julguei que havia, de facto, um poeta que se chamava Ricardo Reis. E durante alguns meses, não foram muitos, é verdade, durante alguns meses acreditei firmemente que aquela pessoa que assinava Ricardo Reis era uma pessoa de facto. Foi, repito, mais tarde que eu soube que era apenas um heterónimo do Fernando Pessoa. E a verdade é que esta descoberta me marcou sempre. A gente está ouvindo o Saramago falando de Fernando Pessoa no documentário Saramago Documentos da emissora portuguesa RTP2. Isso está condensado nessa frase detestável que é dele e que eu pus em epígrafe do Anda Morta de Ricardo Reis, que sábio é o que se contenta com o espetáculo do mundo. E o livro Anda Morta de Ricardo Reis quer ser muito isso, pretende mostrar a esse homem que fez essa declaração, que apetece chamar monstruosa, que afinal de contas, sim senhor, então se o espetáculo do mundo constitui, ser espectador do espetáculo do mundo constitui a sabedoria, então, meu caro Ricardo Reis, em 1936, aí tens o espetáculo do mundo e agora diz-me se ser espectador disto é ser-se sábio. Aida Alves explicou um pouco mais desse contexto.
O Ricardo Reis era um heterônimo monarquista e, portanto, como ele vivia numa república, ele não encontrava mais no seu país um espaço para viver politicamente. Mas não há muitas informações a respeito. O que aconteceu no Brasil não há. O Ricardo Reis era o poeta neoclássico da turma, menos da finitude da vida e mais da contemplação do belo. Não é à toa que o Saramago trouxe o Ricardo Reis para ver a morte de Pessoa, mas mais do que isso, para entrar em choque com a vida, né? Com o mundo que estava ali na pré-guerra, pré-Segunda Guerra Mundial, né? 1935. Então, Saramago teve uma sacada de gênio, trazendo esse que quer se manter longe do mundo. Não vou me envolver com nada do mundo para se meter no mundo que está em completo tumulto, né? Na análise do Jerônimo Pizarro, essa volta do Ricardo Reis é um jeito do Saramago competir com um novo Fernando Pessoa, o Pessoa da prosa e o Pessoa que viria a virar sinônimo de Lisboa. Na preparação do ano da morte de Ricardo Reis, o que nós encontramos é Saramago a sublinhar e a copiar trechos do livro do Desassossego, nomeadamente os trechos em que Fernando Pessoa faz uma descrição deslumbrante de Lisboa. E Saramago percebeu que talvez um dos grandes romances do século XX era o livro do Desassossego. E era não por causa de uma personagem, Bernardo Soares, que quase não aparece. Era porque era um grande retrato de uma cidade. E Saramago não tinha feito isso. Então tenta retratar Lisboa. Eu acho que já fica para os leitores qual retrato é melhor. Um episódio sobre Fernando Pessoa precisa necessariamente passar por Lisboa. Mais especificamente pelo Chiado, que é um bairro importantíssimo na vida do poeta. Foi lá que ele nasceu, no prédio número 4 do Largo de São Carlos. E foi lá que ele se reuniu com os amigos entre um café e talvez um brandy, discutindo tudo que tinha que mudar. Do lado de fora de um desses cafés, o famoso A Brasileira, fica uma estátua de bronze do Fernando Pessoa sentado numa mesa. É aquela imagem que a gente conhece bem, um homem de bigode, cara séria, chapéu na cabeça, terno e gravata borboleta. Naturalmente, essa estátua, que é uma obra do escultor Lagoa Henriques, e que além do próprio poeta traz uma cadeira vazia, virou um ponto turístico com gente que vai lá sentar para tirar foto com o poeta e postar no Instagram. For the heteronymous, this is the person that we cannot see, but actually the one that is right. Okay? We had many people. Foi classificato come um caso di schizofrenia letteraria. Mais naturalmente ainda, essa estátua virou um ponto turístico, às vezes assim meio aleatório. Conhece alguma coisa? Não. Não, estava no nosso roteiro e a gente incluiu, mas não faço ideia. Mandou parar aqui no Largo do Chiado e tirou uma foto com o Fernando Pessoa, só isso. Então não sei. E aí a gente tirou a foto aqui com o Fernando Pessoa, por ele ser um escritor brasileiro, né? E tá aqui em Portugal. Brasileiro? Bom, mas isso ele não chegou a inventar, né? E tem também os fãs de verdade, por exemplo, a Rebeca. Minha relação com o Fernando Pessoa começou com a Isabel, que foi minha professora de literatura no ensino médio, e eu lembro dela apresentar os textos dele pra gente, contar um pouco, lembro dela mostrar os vídeos da Maria Bethânia declamando coisas dele. E a gente literalmente acabou de chegar, o primeiro passeio que a gente estava indo, ele falou, senta aí, vamos fazer uma foto, depois a gente vai entrar, tomar um café. E você sabe algum poema dele? Posso falar errado, mas eu gosto do pra ser grande e ser inteiro, ser todo em cada coisa. Põe um pouco dessa em tudo que faz, algo assim. Olha, que eu sei. Bom, calhou que esse poema, que a Rebeca sabe de cor, assinado pelo Ricardo Reis, foi gravado na lápide do Pessoa, lá no Mosteiro dos Jerônimos. Pois é, em 1985, nos 50 anos de morte, os restos mortais do Fernando Pessoa, na verdade o corpo inteiro praticamente intacto, porque ele tinha sido enterrado num caixão de chumbo, lembra? Foram trasladados para os Jerônimos, que é o panteão dos grandes vultos da história de Portugal. Vamos ouvir o poema na voz da Maria de Medeiros. Para ser grande, ser inteiro.
Nada teu exagera ou exclui. Sê todo em cada coisa. Põe quanto és no mínimo que fazes. Assim, em cada lago a lua toda brilha, porque alta vive. E apesar dessa esquizofrenia literária, essas múltiplas personalidades, o Pessoa levou uma vida bastante metódica, passada quase inteiramente nas mesmas ruas de Lisboa, explodindo para dentro da própria cabeça. Digamos, Fernando Pessoa nunca esperou ter uma vida de grandes viagens, de aventuras, estar em cargos importantes, em ter uma vida diplomática. Não é esse tipo de cosmopolitismo de outros escritores que viajaram muito por terem uma ligação política. Não, era, quer dizer, era um empregado de escritório que tinha uma vida monótona, digamos. O Pessoa era um cara afável, querido pelos amigos, mas morreu solteiro, sem filhos ou companhia. E tudo indica que essa foi uma escolha. Com a Ofélia, que era a namorada mais famosa, totalmente apaixonada por ele, ele só trocava cartas de amor. E eram cartas bem melosas, como a gente pode ler no livro Cartas de Amor, de Fernando Pessoa, organizado pelo Jerônimo Pizarro. O poeta chama a namorada dele, por exemplo, de meu bebé menininho, minha almofadinha cor-de-rosa para pregar beijos, terrível bebé, pequena vespa, nininha, Ofelinha. Mas afinal, as cartas de amor, se há amor, têm que ser ridículas, não é? Não. Pensando bem, só mesmo as pessoas que nunca escreveram cartas de amor é que são verdadeiramente ridículas. E isso não sou eu quem está dizendo, é o próprio Pessoa. Quer dizer, o Álvaro de Campos. Quer dizer, o Roberto Carlos. Isso mesmo, o rei Roberto Carlos. Apesar de ser bem romântico no papel, o Pessoa não foi um grande amante. E os biógrafos acreditam que, na verdade, ele se dedicou mesmo à escrita e possivelmente morreu virgem. E acho essa dedicação assim, ao poema, à poesia. Tem uma entrega muito grande em pensar a poesia. Ele foi editor, pensar a poesia como uma forma de vida. Eu acho que isso está muito presente nele. Os artistas que acabam me dizendo mais, quando eu chego mais perto deles, eu percebo que tem essa entrega, assim, de ser atravessado por aquilo. Esse é, de novo, o Leonardo Gandolfi. O Jerônimo vai na mesma linha que ele. E entre nós não conhecermos muitos dos autores fictícios, entre nós não estarmos a ler Fernando Pessoa, pelo menos em 3 línguas, e entre uma grande parte do que está ou estava nas arcas famosas, estar e continuar a estar inédito, eu continuo com a sensação que eu tive enquanto estudante de uma certa ignorância, de que Fernando Pessoa, parte, digamos, da felicidade que pode dar, não está apenas na leitura, mas na descoberta. O Fernando Pessoa dedicou mesmo a sua vida a essa obra, àqueles mais de 30 mil papeizinhos. A gente fica até se perguntando o que ele estava querendo com tudo isso. A gente fez essa pergunta para o Eduardo Gianetti, economista e filósofo que lançou nesse ano Imortalidades. Alguém de fato morre? Pergunta-se Pessoa numa anotação pessoal. Fernando Pessoa nunca se preocupou com a dimensão do prolongar a vida. Ele tinha muito pouco cuidado com a saúde, morreu cedo. E ele nunca se dedicou também a buscar momentos de intensidade e de presente absoluto, seja por meio de amores ou de experiências místicas intensas ou de uso de substâncias psicoativas. O que marca a busca da imortalidade no caso de Fernando Pessoa, e de fato eu acho que se trata de um caso singularíssimo, é a intensidade com que ele buscou a sua perenização por meio da realização de obras que o sobrevivessem e que fossem lembradas eternamente, e por meio também da expectativa supraterrena, de uma esperança supraterrena, que é um aspecto talvez menos conhecido do seu pensamento e da sua obra poética.
E por falar em coisas que vão ser lembradas eternamente, lá no finalzinho da vida, o Fernando Pessoa deixou escapar uma memória de infância dele, dos tempos de criança. A mãe dele tocando ao piano Un soir à Lima, Uma Noite em Lima. Essa peça, do Félix Godefroy, inspirou um poema de mesmo nome que foi escrito em 1934. E a gente usou uma interpretação dessa peça, Un soir à Lima, pelo pianista inglês Philip Sear, para ilustrar esse episódio sobre os 90 anos da morte do Fernando Pessoa. Aqui vai um trechinho, lido novamente pela Maria de Medeiros. E é uma emissora indiferente que por um aparelho inconsciente em música só, música me dá. A angústia viva que me vem de te ver por me lembrar, minha mãe, tão tranquila, tocar Un soir à Lima. Mas entorpeço, não sei se vejo, se adormeço, se sou quem fui, não sei se lembro, nem se esqueço. Há qualquer coisa que indistinta flui entre quem sou e o que eu era, e é como um rio ou uma brisa ou um sonhar, qualquer coisa que não se espera, que se suspende de repente e do fundo aonde parecia ir acabar surge cada vez mais distintamente, num halo de suavidade e nostalgia, onde o meu coração ainda está. Um piano, uma figura, uma saudade. Durmo encostado a essa melodia e ouço que minha mãe toca. Ouço, já com o sal das lágrimas na boca, Un soir à Lima. E assim, a gente chega ao final do episódio especial do 451 MHz sobre o poeta Fernando Pessoa. Eu queria deixar um agradecimento especial aos entrevistados desse programa: Eucanaã Ferraz, Ida Alves, Jerônimo Pizarro, Maria de Medeiros, Leonardo Gandolfi e Eduardo Janetti. Eu agradeço também ao Gustavo Marujo, a Paula Ribeiro e todos os turistas que falaram com eles lá no Chiado, em Lisboa. Neste episódio você ouviu um trecho do documentário A Arte Existe Porque a Vida Não Basta, da Vila Filmes. Cartas de Amor, lido por Roberto Carlos, do Centro Cultural Emoções. A Tendinha, de Hermínia Silva, da Colômbia. O vídeo Jerônimo Pizarro apresenta manuscritos de Fernando Pessoa, de Jerônimo Pizarro. Trechos do documentário O Vento Lá Fora, da Biscoito Fino. Eros e Psique, lido por Maria Bethânia, da Universal Music. Um trecho da apresentação de Caetano Veloso no 3º Festival Internacional da Canção, trechos do documentário Saramago Documentos, da emissora portuguesa RTP2, e Un soir à Lima, Serenade, Opus 99, de Félix Godefroy, tocado por Philip Sear. E os poemas de Pessoa Antônio de Oliveira Salazar e Un soir à Lima, e dos heterônimos Cartas de Amor, Tabacaria, Poema em Linha Reta, de Álvaro de Campos. O Guardador de Rebanhos, poemas 10 e 24, de Alberto Caeiro, Segue o Teu Destino e Para Ser Grande Ser Inteiro, de Ricardo Reis. E ainda Sonetilho do Falso Fernando Pessoa, de Carlos Drummond de Andrade, que tem sua obra publicada pela editora Record, e trechos de O Livro do Desassossego, de Fernando Pessoa, e O Ano da Morte, de Ricardo Reis, de José Saramago. As obras de Fernando Pessoa foram citadas segundo as edições de Jerônimo Pizarro pela Tinta da China. O 451 MHz é uma produção da Associação 451. Eu, Paulo Werneck, sou responsável pela direção geral do 451 MHz. Eu também assino o roteiro ao lado da Ana Pinho, que é responsável também pelas entrevistas. A produção é da Clarissa Sticer. O episódio conta também com a colaboração da nossa editora executiva Beatriz Muilaert, da nossa editora de podcasts Beatriz Souza e da Mariana Franco, que trabalha na equipe de podcasts da 451. O Vitor Pfeffer, que é meu assistente, também colaborou. A leitura dos poemas é feita pela Maria de Medeiros. A trilha sonora desse episódio foi feita a partir da obra de Félix Godefroy, interpretada pelo pianista britânico Philip Sear, que cedeu o uso da sua versão para esse episódio. A gente agradece ao Philip. A gravação da minha locução foi feita nos estúdios Confraria de Sons e Charutos, em São Paulo,
e Audio Rebel, no Rio de Janeiro. A edição e sonorização são da Cláudia Holanda, e a finalização e mixagem são da Ana Sucha. A arte desse episódio foi feita pelas designers da 451. E tudo isso foi feito com o apoio inestimável da redação da 451. Este episódio especial tem apoio do Camões, Instituto da Cooperação e da Língua, e também da Lei Rouanet, Incentivo a Projetos Culturais. Mas antes de me despedir de verdade, eu não poderia deixar de agradecer nesse episódio especial a todos os nossos ouvintes entusiastas que colaboram financeiramente com a realização do podcast. Então, muito obrigado a Alexandre Vidal Porto, Ana Carla Dias Braga, André Viana, Arthur Petrola, Bruno Felipe Simões Costa, Bruno Schultz, Daniela Falcone, Eliane Marta Teixeira Lopes, Flávio Francisco de Moraes, Getsemane Silva, Irene de Almeida Biasoli, Lorena Grise, Lucimara Carvalho, Luísa Franco, Marcelo Roseno de Oliveira, Matheus Cacique Moraes, Nilton Brigatti, Patrícia Rodrigues Sanches, Priscila Valverde de Oliveira Vitorino, Ramon Limeira Cavalcante de Arruda, Regina Gomes Sodré, Richardson Thomas Silva Moraes, Rodrigo Bittar. Muito obrigado aos nossos ouvintes entusiastas. E se você gostou desse programa, faz agora mesmo uma assinatura ouvinte entusiasta para apoiar o 451 MHz. E com ela você ganha acesso completo ao nosso site, o seu nome lido aqui no final de cada programa e também o acesso ao nosso clube de benefícios, que dá descontos de até 40% nas editoras mais legais do Brasil. Entre elas, a Tinta da China Brasil, onde você pode comprar as obras de Fernando Pessoa, organizadas pelo Jerônimo Pizarro. E se você gostou desse programa, faz agora mesmo uma avaliação aí no seu tocador de podcasts e atribui 5 estrelinhas para o nosso programa. O nosso próximo episódio vai ao ar no dia 5 de dezembro. O 451 MHz é uma produção da Associação 451. E eu sou o Paulo Werneck.